para o irmão do lado e dizer: o que será que vai ser da minha vida depois que eu sair dessas portas para fora? O Senhor te trouxe aqui nessa noite para trazer algumas respostas para a tua vida, como tem trazido nos 7 elas que já se passou. E o Espírito Santo de Deus, ele tem algo para a minha vida e para a sua vida nessa noite. O Senhor, ele sabe das situações a qual o inimigo de nossas almas colocou você até o decorrer dessa semana passada, até o decorrer desse dia chegar, para que você estivesse aqui nesse lugar. Pode ser pastor, pode ser apóstolo, pode ser presbítero, pode ser diácono, pode ser diaconisa, pode ser obreiro, ou pode ser membros. Todos nós passamos pelo mesmo processo. Qual é esse processo, presbítero? O processo é individual de cada um, o processo da rejeição. Essa rejeição, muitas das vezes, ela não parte de dentro da nossa casa, mas também, muitas das vezes, ela não parte do nosso local de trabalho. Parece que os dois lados se unificaram juntamente com o inferno para tentar destruir as nossas vidas, para tentar paralisar o que Deus tem nas nossas vidas, para tentar frustrar alguns sonhos que nós estamos sonhando há muito tempo, e parece que até o decorrer desse dia nada favoreceu a nossa vida para que continuássemos a lutar. Mas o Senhor, antes de eu sair da minha casa, quando eu sentava para estudar, o Senhor me falou para mim: hoje eu entro naquela igreja para trazer respostas para o meu povo. Sabe por quê? Deus, ele não tem somente uma multiplicação de pães na tua vida. Deus, ele não tem somente a multiplicação para que você viva 12 meses de vitória. Deus, ele tem algo a mais com você. Deus, ele tem algo que iniciou há muito tempo atrás na sua vida. E não é algo comum, simples. Quando Deus, ele chama o seu povo para fazer algo, Deus, ele traz o extraordinário, o sobrenatural para a vida do povo. Quando Deus, ele te escolheu, quando Deus, ele me escolheu, ele escolheu para que eu vivesse o sobrenatural da parte dele nessa terra. A Bíblia diz que nós somos peregrinos e passageiros, somos forasteiros, mas a Bíblia também nos ensina que há um lugar preparado no céu para nós. A Bíblia ensina que se você lutar, vencer, você dará a coroa da vida. Mas a Bíblia também, a mesma Bíblia ensina que se você continuar perseverando e sendo fiel ao Senhor, o Senhor tem um galardão preparado para você. Amém? Eu quero agradecer a Deus, irmãos, pela oportunidade. Eu não poderia deixar de falar isso antes de agradecer, antes de iniciar a mensagem. Quero agradecer a Deus pela vida do apóstolo, por ceder mais uma vez esse altar, por ceder mais uma vez, por dar mais uma vez uma oportunidade. Porque quem cede o altar de uma igreja a uma pessoa que conhece, ele tem confiança, ele sabe que esse altar será usado para coisas boas. Mas quando o apóstolo, ele consagra esse altar, ele traz uma pessoa que ele não conhece, ele está sujeito à igreja a receber algo, tanto da parte de Deus, como também da parte do inimigo de nossas almas. Eu sou grato pelo Senhor que dá mais uma vez essa oportunidade. Sou grato pela vida do meu pastor Vinícius Soares, da pastora Michele, que graças a Deus nos liberou para estarmos aqui, independente de ser PCNM sede aqui, Califórnia ou não, ele sempre tem nos liberado, ele sempre tem nos ajudado com o chamado que Deus colocou nas nossas mãos. E eu sou muito grato também por uma pessoa muito especial, missionária Eliane, minha esposa, que sempre tem me acompanhado. Ela não estava bem, eu falei para ela: você quer ficar? Fica que eu vou sozinho. Ela disse: não, aonde você for te acompanharei, porque o chamado é para você, mas também é para mim. Eu quero agradecer a igreja por essa oportunidade, convidar você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 14, e o versículo, eu vou começar no versículo 12, depois do decorrer nós vamos entendendo. Capítulo 14, versículo 12. A palavra do Senhor, ela vai dizer assim: e chegaram os seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram e foram anunciá-lo a Jesus. A segunda parte, capítulo 14, versículo 15. E chegando à tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é nisto que vão, dai-lhe vós de comer. Então eles lhes disseram: não temos aqui senão
5 pães e 2 peixes, amém? A igreja pode se assentar, aplauda o nome de Jesus nessa noite, irmãos. Esse culto Deus preparou para que você viesse adorar com Deus. Esse culto Deus preparou para que você viesse exaltar o nome dele, para que você viesse a entender qual é os processos que Deus irá permitir você passar desse dia até o término dessa campanha. Nós sabemos que desde o início dessa campanha nós entramos desde o primeiro dia com a certeza que vamos conseguir algo sobrenatural da parte de Jesus. Talvez esse algo sobrenatural não seja na parte de multiplicação de alimento, talvez esse algo sobrenatural ele não seja na parte de multiplicação de bens materiais. Talvez nós entramos nessa campanha para que Jesus ele traga algo a mais na vida espiritual, para que Jesus ele traga algo a mais na vida familiar. Talvez o propósito de cada um de nós é diferente um do outro. Talvez na área que eu mais preciso que Jesus ele entre com suas mãos para multiplicar é a área do meu relacionamento entre eu e a minha esposa, ou meu esposo e a esposa, ou na área dos filhos, a qual temos sofrido grandes perdas. Talvez o seu propósito do Senhor, com o Senhor, quando iniciou essa campanha, é um propósito fora do contexto que é pregado nessa noite, ou é um propósito fora do contexto do título, do tema, porque você tem algo especial com o Senhor, e você colocou algo que só você e o Senhor sabia, e esse algo que você coloca nas mãos do Senhor, é uma necessidade pessoal, que vai te ajudar a romper em todas as áreas da tua vida. Quando eu digo ajudar a romper em todas as áreas da sua vida, você está colocando diante do Senhor algo que vai cortar correntes a qual tem te aprisionado, vai cortar elos a qual você não quer dar sequência, e vai te fazer ser fortalecido diante da presença do Senhor, para quando vir as lutas, para quando vir as batalhas, para quando vir as guerras, você dessa vez conseguirá dar um passo a mais, porque agora você está fortalecido, porque agora você está vivendo algo novo da parte do Senhor, porque agora você está vivendo algo sobrenatural. Você entrou por essas portas nessa noite para participar de uma campanha de multiplicação, e o Senhor Deus Todo-Poderoso ele vai dizer para você nessa noite: eu entrei dentro dessas portas antes mesmo de você chegar, assentei no primeiro banco, olhei para trás, e antes de você ocupar o lugar que você ocupa agora de direito, eu já sabia da sua necessidade, eu já sabia qual era a área da sua vida que tinha te perturbado até você chegar aqui. É esse Deus a qual eu vim pregar nessa noite, o Deus da multiplicação. Aleluia! É esse Deus que entra por essas portas, mesmo antes dessas portas estar abertas, e ele senta no lugar onde você está sentado, e ele, a visão periférica dele abrange todos os bancos, e cada banco da igreja tem algo dizendo para ele assim: olha, eu preciso de algo na minha vida espiritual, olha Jesus, eu preciso de algo no meu casamento, eu não quero voltar para casa e encontrar o meu relacionamento declinando, não quero encontrar o meu relacionamento caminhando em meio à falência. Jesus ele olha, ele vem, ele lê e prepara o lugar para você estar aqui nessa noite. Aleluia. Jesus ele olha para cada rosto, ele sonda cada coração. Quando ele sonda corações, ele sabe da tua e da minha necessidade. Necessidade essa que nós estamos pregando agora: multiplicação. Todos nós precisamos dessa multiplicação da parte de Jesus. Quando nós dobramos os nossos joelhos perante o altar para orar para Deus, para que Ele entre com uma resposta nas nossas vidas, nós cremos que o Deus Todo-Poderoso não é como eu, que posso te prometer algo e posso falhar, mas o Deus Todo-Poderoso, quando nós nos dobramos diante dele, Ele não vem com somente atender um pedido, mas Ele vem atender o pedido que você fez, a necessidade espiritual. Ele entra na necessidade da alma, Ele entra na necessidade aonde o Espírito está clamando, está dizendo: ei Senhor, se o Senhor não
andar. Mas Jesus manda dizer para a igreja nessa noite: eu, Deus Todo-Poderoso, digo: se não aguente andar, se arraste, mas não pare. Se não aguenta andar, se arraste até o lugar da oração, até o cantinho de intimidade, aonde eu e você nos encontramos alguns dias atrás, e lágrimas molhavam o chão, e você dizia a mesma frase, e eu te segurei pelas mãos. Lembro eu das palavras que foram ditas a mim naquele cantinho de oração no quarto: Senhor, a partir de hoje eu saio da minha casa, eu vou para aquele lugar, mas se o Senhor não falar comigo, nunca mais eu entro dentro das portas da igreja. O Espírito Santo de Deus desceu naquele lugar. Deus me mostra o Espírito Santo descendo como odre, colhendo as tuas lágrimas, te levantando, te dando estrutura, te dando força, renovando as tuas forças, te colocando de pé. Sabe por que o Espírito Santo de Deus, ele fez tudo isso? Sabe por que o Espírito Santo de Deus, ele te coloca de pé? Sabe por que o Espírito Santo de Deus, ele tem prazer em lutar pela tua vida? Porque ele sabe para a obra que ele te escolheu, ele sabe aonde ele te plantou, e ele sabe quem tem te regado todos os dias é o Espírito Santo de Deus. Na tua pouca força, não negaste o nome de Jesus. Eu vou entrar já eu entro na mensagem, mas eu não posso deixar de falar o que o Espírito Santo de Deus manda dizer. Colocou uma porta diante de ti, o inimigo vem colocar outra porta para tentar te derrubar, para tentar te desanimar, para tentar fazer com que você falhasse com o Rei dos Reis, para que você falhasse com o projeto de Jesus, escolheu para que você vivesse. Mas Deus manda dizer para você desse jeito, aquele mesmo caminho, anos atrás, quando você veio para a minha presença, eu continuo sendo o mesmo caminho, a mesma verdade que você ouviu há algum tempo atrás, eu continuo sendo a mesma verdade, também continuo sendo a vida que te renova, que te coloca de pé, que te dá estrutura. Esse é o Deus a qual eu vim pregar nessa noite. Aleluia. É um Deus que renova o altar, mas é um Deus também que renova a igreja. Aleluia. É um Deus que escuta o altar, mas também ele escuta o barulho dos seus joelhos quando se dobram no chão, quando se aproxima dele para dizer: Deus, é só hoje, é só hoje. E Deus manda dizer: não, enquanto você estiver na palma das minhas mãos, não é somente hoje. Sou um Deus da provisão, sou um Deus que tenho te visto sentado em mim, fazendo projetos, fazendo planos. Não me esqueci de você. Ainda tenho algo contigo sobre a face da terra. Disseram para você que não ia conseguir mais, disseram para você que não ia dar em nada. Eu plantei a semente, eu estou negando os teus projetos. Aleluia. Ainda sou o Senhor do tempo na sua vida, ainda sou o Deus de provisão na tua vida. Entrou nessa campanha achando que não ia colher, mas Deus manda dizer: do mesmo jeito que houve a multiplicação ali naquele deserto, do mesmo jeito que houve a multiplicação, que recolheram 12 cestos cheios de pedaços, também sou o mesmo Deus para fazer sobre a minha igreja. Aleluia.
essa palavra, irmãos, Evangelho de Mateus 14, para que nós pudéssemos nos aprofundar mais sobre a história, para chegar até a multiplicação de pães e peixes. Nós olhamos para essa mensagem, a epígrafe do texto no capítulo 14, ela vai dizer a morte de João Batista. Quando nós ouvimos falar de João Batista, nós ouvimos falar de alguém próximo a Jesus. Nós ouvimos falar de alguém que prepara o caminho para Jesus. Nós ouvimos falar de alguém que reconhece a autoridade de Jesus e diz: olha, eu batizo com água, mas virá alguém após mim, que eu não sou digno nem de desatar os nós das sandálias ou das alparcas. Virá alguém após mim, a qual eu estou preparando o lugar. Quando nós vemos essa mensagem, nós entendemos. O João Batista, ele sofre por ser contra o casamento de Herodes com Herodia, mulher de seu irmão Filipe. João Batista, ele é contra. João Batista diz: olha, não é certo com que você possua essa mulher. Não é certo que você se case com essa mulher. Quando nós olhamos para essa história, irmãos, nós vemos que João Batista ele está falando não uma, não duas, mas várias vezes com Herodes. Por quê? Porque Herodes ele se separa da primeira mulher de uma maneira ilegal, e depois ele seduz a mulher do seu irmão para poder casar com ela. Herodes ele traça um plano para matar João Batista, mas ele não podia matar João Batista, porque João Batista era o profeta e o povo aclamava ele. Mas era necessário ele calar a voz de João Batista. Para calar a voz de João Batista, então ele lança João Batista na prisão, ele amarra João Batista e deixa João Batista preso. Mas dentro do coração de Herodias ficou um ódio muito grande por João, e esse ódio não lhe permitia com que ela chegasse até ele para destruí-lo, por causa do medo do povo que seguia João e via João como um Cristo. Então, João preso, Herodias ela bola um plano. Olha, no dia do aniversário de Herodes, eles vão beber, eles vão se embriagar, vai ter muitos convidados e você vai dançar para ele. Mas não é uma dança comum. Você vai dançar para ele, você vai sensualizar para ele, para os convidados, de uma maneira que, tanto por ele estar embriagado com o vinho, embriagado com as bebidas fortes, ele sinta atraído por ti e lhe prometa algo. Eu conheço meu marido. Ela diz: olha, eu conheço ele, fique em paz, só faço o que eu estou falando. Com isso, você consegue o que quer e eu consigo calar de vez essa voz desse homem. Quando ela começa a dançar, ela seduz não somente Herodes, mas também os convidados. Ficou encantado com aquela moça, porque ela não vem dançando uma dança normal, ela vem sensualizando. Ela entra na presença dos homens e seduz a ele, a ponto de que Herodes lhe promete algo. Fala: olha, o que você me pedir eu te dou. E como ela já tinha planejado com a mãe, ela diz para ele: olha, eu quero a cabeça de João Batista. Herodes ele fica aflito por algum momento, mas ele lembra que a promessa foi feita diante dos convidados. Ele não podia mais voltar atrás. Ele autoriza com que vai até o cárcere, vai até a prisão, e eles lhe tragam a cabeça de João Batista em uma bandeja e entrega a Herodias. Ela, neste momento, satisfeita, porque tinha conseguido aquilo que ela queria,
A voz de João Batista se calaria para sempre. Não teria mais ninguém para acusá-la. Não teria mais ninguém para se impor no casamento deles. Não teria mais ninguém para falar sobre o ato a qual ele fez com que lançasse na prisão. Mas dessa vez agora, nós vemos que Jesus chega os discípulos até ele, e os discípulos se apresentam a ele, e os discípulos vão dizer para ele o que aconteceu. Jesus, ele se entristece, e a Bíblia vai dizer, e aí capítulo 14, versículo 13, a Bíblia vai dizer: e Jesus, ouvindo isso, quando os discípulos chegam e dizem e levam o corpo e sepultaram, eles vão anunciar Jesus. Jesus, ouvindo isso, ele entra num barco, se retira dali e vai para um lugar deserto. Quando nós olhamos essa mensagem, irmãos, nós vemos que Jesus agora, ele entra num momento de luto. O período de Jesus agora é um momento de luto, é um momento de dor, de tristeza. O que Jesus precisava nesse momento? Nesse momento, Jesus, ele precisava se retirar, entrar no bar, ir para um lugar deserto e ficar ali, curtir a sua dor, a sua tristeza, lembrar de João Batista, lembrar de tudo que João fez para ele e se entristecer e curtir um momento de luto. Mas não é assim que acontece. Quando ele entra no barco, quando ele vai para o outro lado, há uma multidão. E essa multidão, eles veem Jesus indo e eles vão na frente. E eles chegam até a esse lugar onde Jesus se encontra. E o que me chama a atenção, irmãos, nessa mensagem, é que nós vemos Jesus entrando no barco, dando uma ordem aos discípulos que fosse a um lugar deserto. Mas Jesus, ele não fala o que vai fazer nesse lugar deserto. Meu Deus. E a multidão, ela olha para Jesus entrando no barco, e eles saem. Enquanto Jesus está no barco, eles saem a pé. Eles não olham a distância, eles não olham o trajeto, eles não olham a dificuldade que eles teriam para poder chegar até o outro lado, até o deserto. Eles só queriam sair daquele lugar e chegar perto de Jesus. Eles não estavam olhando se o lugar que eles iriam era um lugar deserto, o lugar que eles iriam não tinha comida, não tinha água. Eles só estavam dizendo uns para os outros: nós vamos a pé, não importa as milhas, os quilômetros que vamos andar, nós só queremos é estar perto do Mestre. Sabe o que é isso, irmão? A multidão, ela sabia que aonde Jesus estava, não importava se tinha comida, aonde Jesus estava, não importava se tinha bebida, mas aonde Jesus estava, tinha salvação, tinha cura, tinha milagre, tinha libertação, tinha restauração de vida. Jesus, ele parte para o outro lado, mas a multidão conhece Jesus, a multidão sabe que ali é um sinal. Quando Jesus se retirava, ele iria ou orar, quando ele se afastava, ou ele iria para um outro lugar para curar alguém. E a multidão já seguia Jesus, já sabia dos milagres que Jesus faria. Então, eles não perdem tempo, não importa a quantidade de quilômetros que vão andar, o importante é nós estarmos perto do Mestre. Veja você comigo agora, nesse momento. Quem precisava ser abraçado naquele momento? Quem precisava ser curado naquele momento? Era Jesus que precisava ser abraçado. Era ele que estava com dor. Era Jesus que precisava ser curado. Era Jesus que precisava de alguém para dizer: Mestre, nós sabemos o que o Senhor está sentindo, nós sabemos que João morreu, nós sabemos da tua relação familiar com ele. Mas Jesus vai. Quando ele chega, que ele olha a multidão, Jesus, ele deixa a dor do luto de lado,
E a Bíblia vai dizer que ele é movido por uma íntima compaixão. Ele é movido por uma compaixão muito grande. Agora ele olha aquele povo, ele sabe que aquele povo tem fome, ele sabe que aquele povo tem sede, mas ele olha profundamente dentro do coração de cada um, e ele sabe que aquele povo precisa ser curado, ele sabe que aquele povo precisa ser ensinado. Jesus não cura primeiro, Jesus senta o povo e ensina o povo, e no meio do ensino, Jesus cura o povo. Sabe o que eu entendo com isso? Sabe o que eu aprendo com isso? Não importa quantos cultos você entra, não importa quantos cultos você sai, não importa quantas vezes você olha e diz assim: para mim é só mais um culto. O que você tem que entender, meu irmão, nessa noite é que você entra e você sai, a palavra está sendo pregada, está sendo ministrada, todos os cultos Jesus tem te curado aí onde você está. Todos os cultos Jesus tem preparado mensagens para te curar dentro dessa igreja. Aonde você entra, talvez você não consegue ver uma solução, uma saída, mas Jesus ele manda dizer para você nessa noite: Ele tem te curado, Ele tem trazido o bálsamo dos céus e derramado sobre as feridas abertas do seu coração. Todas as vezes que as pessoas se aproximam de você e tocam na ferida que te traz tristeza, te traz dor, o Espírito Santo de Deus ele automaticamente desce o bálsamo para te curar. Sabe por quê? Jesus ele não fica feliz em ver a lágrima descendo dos seus olhos. Jesus ele não fica feliz vendo as situações na qual você tem passado. E a multidão entende isso. Quando nós vemos que Jesus ele precisa ser abraçado, que Jesus ele precisa ser ali, precisa de uma palavra que traga alegria, que traga refrigério, mas nós vemos um Jesus curando, nós vemos um Jesus restaurando, nós vemos um Jesus trazendo palavra de incentivo e de ânimo. Aleluia! No tempo de angústia de Jesus, Ele deixou a dor de lado, Ele deixou a tristeza de lado. Aleluia, Jesus. E consola o povo. Aleluia. Sabe quando Deus muda a minha história? Quando eu começo a deixar algumas coisas minhas de lado, quando eu tiro o foco do sofrimento, quando eu tiro o foco da dor, quando eu tiro o foco da angústia, aleluia, quando eu tiro o foco da tristeza, Jesus ele entra para me curar. Quando eu me aproximo de Jesus dizendo: Jesus, olha, eu estou sofrendo a dor do luto, eu estou sofrendo a dor da perda, eu estou sofrendo a dor da desilusão, mas eu quero deixar tudo isso de lado, porque eu quero entrar na tua presença para ser consolado pelo Senhor. No momento que nós precisamos ser consolados, Jesus envia pessoas tristes, casamentos falidos, vida financeira destruída, vida espiritual destruída, sabe para quê? Para provar você. É eu que preciso de uma palavra, mas Deus coloca diante de você para você dar uma palavra. Quando você olha e não vê mais jeito, não vê mais solução, quando você só quer chorar, Jesus coloca pessoas chorando do seu lado. Sabe para quê? Para você consolar, para você tirar força da onde você não tem, e dizer: ei, eu vou dizer algo para você. Antes de você chegar aqui, eu estava precisando de um abraço, mas Jesus me abraça para mim poder te abraçar, e meu abraço vai curar. Mas Senhor, quem está precisando de cura sou eu, sim. Senhor, mas quem está precisando dessa palavra sou eu, sim. Mas eu vou curar primeiro, para você entender que eu ainda sou Deus que tenho parte contigo. Eu vou usar você para curar no meio das tuas dores, eu vou usar você para restaurar no meio das suas debilidades, eu vou usar você para dar força no meio das tuas fraquezas. Sabe por quê? Porque Jesus ele passou por esse processo. Jesus passou por todo esse processo. Jesus precisou se abraçar, mas ele deixa a dor de lado para abraçar. Jesus precisa ser consolado, mas ele deixa para poder consolar vidas. No meio de tudo isso, que eu acho lindo, Jesus é tão maravilhoso, Jesus é tão tremendo, irmãos, que ele veio, depois de muito tempo, o tempo passa e algo lindo acontece. Esse algo lindo é maravilhoso, porque Jesus agora ele vai
ter uma conversa com os seus discípulos. A multidão já foi curada, a multidão já foi ensinada, a multidão agora ela já passou para o outro lado, encontrou com Jesus. Jesus em nenhum momento ele vai expor o problema para a multidão, em nenhum momento ele vai dizer: olha, vocês esperem só um pouquinho que eu estou de luto, eu acabei de perder alguém querido para mim. Jesus ele não conta o problema, Jesus ele não fala o que aconteceu, mas Jesus se doa, mesmo em meio à tua dificuldade. Jesus se doa, mesmo em meio à sua dor, mesmo em meio ao seu luto. Talvez muitas das vezes Deus quer que nós fechemos os olhos para os nossos problemas, para as nossas dificuldades, e abrimos os olhos para olhar os problemas e a dificuldade do irmão que está do nosso lado. Sabe quando Deus vai mudar a minha e a tua história? Quando eu fechar os meus olhos carnais e abrir os meus olhos espirituais. Sabe por quê? Porque eu consigo ver a dor do outro, eu consigo ver a necessidade do outro. Assim como Jesus me trouxe e te trouxe aqui nessa noite, vendo a minha necessidade, vendo o que eu precisava, vendo o que era necessário para mim fortalecer nessa noite, para mim permanecer de pé. Quando Jesus ele começa um diálogo com os discípulos, Jesus está ali tranquilo, e os discípulos agora não veem a dor dele também, se aproximam para trazer um problema para Jesus. Qual é esse problema? Olha, mestre, a noite, a tarde está chegando ao fim, a noite se aproxima. Por que o Senhor não despede esse povo para as aldeias, para que eles comprem de comer? Jesus já sabendo todo o contexto, Jesus sabendo tudo que ia acontecer, Jesus ele prova aos seus discípulos: olha, por que não dão-vos de comer vocês? Mas Jesus já sabia onde estava o alimento, Jesus já sabia o que Deus já tinha preparado para trazer para alimentar aquela multidão. Quando Jesus apresenta para eles essa solução, testando eles, algo lindo, tremendo, maravilhoso dentro dessa mensagem, irmãos. Em João capítulo 6, 8, a Bíblia vai dizer assim, depois da conversa, de um apresentando o problema para o outro, Jesus testando os discípulos, Jesus vai dizer, esse discípulo vai dizer assim: é um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: aqui está um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. No meio de tantas dúvidas, no meio dos discípulos trazendo um problema para Jesus, aparece André. André, ele não olha para o problema, ele não olha para a dificuldade, ele está olhando agora no meio da multidão. E ele está dizendo: será que aqui no meio dessa multidão eu